Já falamos de batizados em Moisés. Falamos que Moisés aponta para a liderança, o modelo de liderança. Você é um líder. Liderança não depende de título, liderança é sobre o coração. Não é um título que faz o líder, é a postura, o posicionamento. Moisés aponta para um batismo de liderança. Segundo nível é um batismo, coloca para nós, 1 Coríntios 10. O segundo nível vai ser o batismo no sentido de entrar, de mergulhar dentro de um entendimento, de caminhar sobre lugares. Você vai ver, batizados sobre Moisés. Irmãos, não quero que sejam ignorantes. Estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Verso 2. Aqui está o nosso texto. Todos foram batizados. Vamos dizer junto, diga: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos, veja que ninguém ficou de fora. Há processos que todos nós passamos. Há momentos e processos que cada um de nós passa. Você pode estar passando uma fase que eu também estou passando, níveis diferentes, mas processos muito parecidos. Batizados em Moisés, liderança. Batizados na nuvem, direcionamento. Ser guiado por Deus. Sozinho você pode ir mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Todos foram direcionados. Nuvem, lembra que falamos semana passada? E hoje temos aqui batizados no mar. Diga: batizados no mar. Agora vai comigo para Êxodo capítulo 14, vamos? Você ama a Bíblia, isso é tão maravilhoso. Como eu gosto, você ama a Bíblia, isso é bom demais. Pregar numa igreja que ama a Bíblia é lindo. Abra a sua Bíblia, Êxodo capítulo 14, verso 15. Batizados no mar, o que significa isso? Êxodo capítulo 14, verso 15. Hoje tivemos o Monte Vision, graças a Deus. Muitos irmãos vindo congregar conosco, a gente fica muito feliz mesmo. Você que escolheu essa casa para congregar, hoje passaram pelo Monte Vision. Então, semana que vem já serão recebidos. Bem-vindo à nossa família, vai ser muito bom caminhar com você. Êxodo 14, verso 15. Você encontrou? Você encontrou mesmo? Êxodo 14, verso 15. Acompanha comigo a leitura. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem, e tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar, e abre-o, para que os israelitas, o povo, passe pelo meio do mar, em terra seca. Verso 20. Colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram um dos outros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento, escute, com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar, e toda aquela noite, soprando aquele vento, o mar recuou, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro, à direita e à esquerda deles, e os egípcios os perseguiram, e entraram atrás dele, até o meio do mar, com todos os cavalos e os carros e os cavaleiros do faraó. E na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo e desde a nuvem, olhou o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ouça isso, Deus vai colocar tumulto no meio dos teus inimigos. Ele travou as rodas dos seus carros, para que andasse com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles. Meu Deus, pelo amor de Deus. Batizados no mar. É que você não se empolga. Talvez você idealizou uma vida cristã só na marolinha. Irmão, nem tudo é um mar de rosas. Nem tudo. Batizados no mar é enfrentar dificuldades.
batizados no mar, todos foram batizados na dificuldade. Toda dificuldade é um batismo. E você não sai o mesmo do batismo. Você sai do batismo como nova criatura. Toda dificuldade enfrentada da forma correta é um batismo. Batizar é mergulhar. Quer dizer que Deus está chamando cada um de nós a enfrentar um certo tipo de dificuldade. Nós às vezes olhamos para a dificuldade e dizemos: cara, por que isso está acontecendo comigo? Quando na verdade cada dificuldade nos ensina algo. Moisés é um líder no tempo de transição, saindo do Egito. Já era uma dificuldade viver no Egito, mas agora ele está diante do Mar Vermelho. E o mar é vermelho porque fala de guerra. Nós estamos diante de batalhas. Todo cristão foi treinado, foi equipado para enfrentar dificuldades. Mas a religião nos ensina o quê? A dificuldade às vezes sinaliza que Deus não está com você. Talvez essa dificuldade é porque você está em pecado, quando na verdade provações, momento de dor, é parte da vida de um cristão. Quando você lê as Sagradas Escrituras, o que você vê na Bíblia? Jesus, o profeta diz que é um servo sofredor. Então você serve a um Deus sofredor. Deus sofreu. Na vida do Deus Filho, Deus está sofrendo. O que Deus entende de sofrimento? Tudo. Então quando você sofre, Deus também está com você. Nós servimos a um Deus que sofre, a um Deus que padeceu na cruz, a um Deus que morreu, mas ressuscitou. Compreenda que a religião, ela ensina que o sofrimento é punição, e não é isso. O sofrimento, a batalha, a dor, ela tem que ser enfrentada com o espírito certo. Então, olhe bem, Moisés diante do Mar Vermelho, diante de uma dificuldade. Nós não sabemos quem somos se não passarmos pela dificuldade. Você não vai saber quem você é. Moisés ainda tinha uma incerteza. Diante do Mar Vermelho, ele consulta Deus. Diante de uma batalha, aprenda uma coisa: toda batalha superada te ensina algo. Diga assim: os ensinamentos da dor, da dificuldade. Quer dizer que tem ensinamento que você só recebe aonde? Na dificuldade. Os maiores níveis de ensino são no meio da dificuldade. Você não aprende em tempos de alegria, você celebra em tempos de alegria, mas o aprendizado da vida se dá no meio de momentos difíceis. Batizados no mar é justamente o momento de atravessar dificuldades. Moisés está aprendendo sobre Deus. O maior nível de revelação que uma pessoa recebe sobre Deus é em tempos difíceis. Moisés está orando a Deus: Deus, o que eu faço? E o Senhor diz: por que clamas a mim? Dá uma ordem ao povo que marche, caminhe. Oi? Tá, qual que é a diferença de caminhar e marchar? Força, intensidade. Caminhar é uma coisa, marchar exige intensidade. Talvez você está no meio de uma batalha e você perdeu a sua força. Você precisa ser intenso, fazer um pouco mais, se esforçar um pouco mais. E Deus disse a ele: levanta a tua mão com a vara. Diga assim: a autoridade. Irmão, nesse tempo de dificuldade, Deus está te dando um novo nível de autoridade. O que é autoridade? A autoridade, a palavra exousia, é uma permissão para usar o poder. Então toda dificuldade é um batismo de poder. E Deus disse a Moisés: levanta a tua mão, olha para o mar, levanta, estende a vara. Ou seja, eu não posso evitar a dificuldade. Por muito tempo nós fomos treinados, ensinados, que viveríamos uma vida com Deus sem nenhuma dificuldade. Uma parte da teologia de muita gente é: a dificuldade, sabe, não faz parte, Deus não quer isso para mim. Irmão, aprenda. Existem dois motivos para você atravessar provações.
Quais são os 2 motivos para você atravessar provações? Primeiro, você plantou e está colhendo. Se você plantou algumas coisas, provações podem vir sobre você. É a lei da colheita e da semeadura. Outro motivo de estar vivendo provações, uma provação que me trata e me prepara para um novo nível. Você está aqui, irmão? Moisés está vivendo uma provação que prepara ele. A provação que você está passando agora pode estar te provando para te aprovar para uma nova fase. Diga: toda aprovação é para me aprovar. Então você não vai reprovar, amém? Você vai ser aprovado. Passar uma provação com sabedoria, enfrentar a dor. É interessante você olhar, porque você aprende coisas sobre Deus. Deus disse para Moisés: cara, agora nem eu sei o que fazer. Não. Deus disse: por que clamas a mim? Moisés entendeu algo sobre Deus. Há momentos que eu já orei e agora a minha parte é agir. Moisés está aprendendo algo sobre Deus. A minha pergunta é: num tempo de batalhas, de crise, num tempo de intensa provação, o que você aprende sobre Deus? Há um novo nível de revelação sobre Deus. Há um nível de entendimento sobre você. Moisés não veio de uma escola onde ele aprendeu a abrir o mar vermelho. Ele nunca tinha feito isso. Moisés nunca tinha visto isso. Então, no meio de uma provação, você descobre coisas sobre você. Diga assim comigo: descobertas, ensinos, no meio da provação. Então eu descubro algo sobre Deus, eu descubro algo sobre mim. Quem você é se revela na provação. Porque essa provação, essa batalha, essa dificuldade, ela revela seu coração. E você também aprende algo sobre as pessoas. Deus pediu para Moisés conversar com o povo. Olha o que ele diz no texto: ordena o povo que marche. Ordenar é pedir? Ordenar, querido, não é mandar. Ordenar é um perfeito alinhamento. Moisés está dizendo: se alinhe, eu estou indo na frente, eu vou enfrentar a dificuldade e vocês vêm comigo. Nós precisamos de pessoas que vão na frente nesses dias. Você está me ouvindo? Você tem que estar treinado para atravessar esse momento. Você não pode se intimidar, você tem que atravessar. E o povo, vendo Moisés atravessando, seguiu. E olha que poderoso. Então toda uma noite Deus soprou. Tinha um vento de luta, mas Deus também trouxe um vento abrindo caminhos. Uma hora dessa eu vou pregar sobre os ventos de Deus. Deus soprou a noite toda. Quer dizer que eles descansaram, dormiram. E no outro dia pela manhã, como é que estava a batalha? Vencida. E atravessaram o mar em terra seca. No meio de uma batalha você pensa o quê? Cara, acho que não vou mais por aqui, eu vou mudar a rota. E Deus está dizendo: o caminho está certo. A luta surgiu, a provação surgiu, porque o caminho é o caminho certo. Nós queremos mudar a rota, vamos mudar a rota. Não. Deus está dizendo: eu vou soprar algo sobre a sua vida. Pode ficar tranquilo, haverá um sopro sobre o Brasil nesses dias. Há um vento soprando sobre essa nação. Ei, olha para mim, há um vento soprando sobre essa terra. Então, no meio da provação, nós podemos o quê? Descansar. O problema da sua provação é que ela tomou você. Dificuldades nos cansam. E Deus diz para o povo: calma, no outro dia pela manhã, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No outro dia pela manhã, o mar estava aberto. Estão livres dos inimigos? Continuavam lá. Agora a nuvem era sobre o povo de Deus, luz para Israel, escuridão para o inimigo. Que os teus inimigos fiquem em escuridão. Aqueles que te encontravam não te encontram mais. Aqueles que tinham olhos para olhar, para te invejar, vão ficar nas trevas. Está me ouvindo, gente? Quem está sendo guiado pelo Senhor, quem está atravessando batalhas, ficará na luz. O que é luz? Clareza. No meio da tua dificuldade, não perca a visão. Escute, no meio da tua dificuldade, não perca a visão. E Deus disse para o povo: agora entra. Abriu-se um mar, uma parede. Pensa comigo, irmão. Era um muro de água, à direita e à esquerda. 5 milhões de pessoas atravessando. Mulher, criança,
e as águas paradas. Uma montanha, 2 muros, atravessaram. Aí agora Deus olha para o inimigo e diz: atravessa também para você ver. O inimigo indo atravessar, Deus trancou as rodas do carro de Faraó, e diz que tentando atravessar, o mar se fechou, e aquele inimigo que vinha perseguindo eles, acabou de encerrar um ciclo naquele lugar. Você está me ouvindo? Há provações que você vai atravessar, e um ciclo vai se fechar. Eu estou profetizando sobre você. Há um tempo de provação que vai acabar agora. Por que Deus está gerando isso? Que há um inimigo que te persegue, que vai justamente ficar ali, ele não vai avançar. As rodas do carro de Faraó foram trancadas. Eu oro e profetizo: nenhuma roda, nenhum avanço do inimigo, que as rodas tranquem, e que você atravesse em segurança esses dias. Pastor, o inimigo vai vir atrás. Vai vir. Há inimigos que não querem te perder. Faraó teve o coração endurecido, persegue o povo. Mas aquela travessia não era sobre Faraó, era muito mais sobre o povo. O nosso coração, quando atravessamos dificuldades, primeira coisa, dentro desse momento de Moisés, de tantas delas, é a mentalidade. No meio da dificuldade, Moisés, ele tem uma mentalidade orientada pela fé. Ele conheceu algo novo sobre Deus, ele conheceu algo novo sobre si, ele conheceu algo sobre as pessoas. Ali o povo acompanhou ele. Quem te acompanha no meio das dificuldades? Relacionamentos são importantes durante o tempo da dificuldade. Aonde você vai? Qual que é a mesa que você senta? No meio da dificuldade, Deus está mostrando uma coisa para Moisés: o povo, você e mais um povo, você e mais um time, você e mais uma parte de alianças com pessoas importantes. Relacionamentos são importantes. Jesus vai enfrentar a cruz. O que ele faz antes de enfrentar o Calvário? Ele ora, leva Pedro, Tiago e João para o Getsêmani e vai orar. Quer dizer que os seus relacionamentos durante o tempo de luta. Quem está com você? Com quem que você divide essa carga? Sabe o que acontece no tempo de dificuldade? No meio da dificuldade nós nos fechamos. A gente se isola. Não, depois que eu passar essa luta eu volto. Depois que terminar esse tempo eu vou servir melhor. Depois que terminar esses dias eu vou fazer algo novo. No meio da tua provação, aprenda uma coisa: relacionamentos são importantes. Davi é um exímio guerreiro. Ele guerreia sozinho? Quem que ele tem? Seu exército, os valentes de Davi. Quer dizer que mesmo ele sendo um guerreiro habilidoso, ele tinha alianças. Você tem que ter boas alianças. O problema é, no meio da dificuldade, nós quebramos aliança. Começa a viver uma onda de batalhas, a pessoa se isola, ela se afasta. Nós precisamos de bons relacionamentos. Moisés tem uma mentalidade orientada pela fé. Diga assim: uma mentalidade orientada pela fé. Por que Moisés é orientado pela fé? Porque ele avança. Uma mentalidade orientada pelo medo retrocede. Quando você tem uma mentalidade orientada pelo medo, você volta, você não avança. Orientado pela fé, Moisés ousou. Perceba uma coisa: ele estendeu a vara, fez a parte dele, Deus fez a sua. É uma soma, você e Deus juntos no meio da dificuldade. Diga assim: eu e Deus enfrentando a dificuldade. Jesus não disse assim, ó, no mundo não vão passar por nada. Ele não disse isso. O que ele disse? No mundo tereis aflições. Parou aqui? Eu venci o mundo. Quer dizer que no mundo, no sistema que nós vivemos, nós teremos dores, batalhas e lutas. Mas a certeza é uma só: ele venceu esse sistema. Essa é a nossa certeza. Orientados pela fé, não pelo medo. Quantas vezes a gente é orientado pelo medo? Há um medo que gera uma dor em nós. Há pessoas que vivem diferentes níveis de dor. Eles saíram do Egito, mas havia uma dor, e aquela dor queria parar esse povo a todo momento.
No meio da provação, você pode ter uma dor. A dor de deixar alguém, a dor de abandonar algo. Nós precisamos trabalhar isso. Por exemplo, você vê que em muitos momentos, quando você tem a dor de perder alguém, você perdeu alguém que você ama, você sabe o que eu estou falando. A dor de ter perdido alguém, a dor do luto. O luto você pode chorar, você pode naquele momento ter a dor do luto, mas há um momento que ele tem que passar. Davi perde um filho, ele está prostrado, alguém vem e diz: rei, o teu filho morreu. Ele levanta, toma um banho, passa um perfume e vai adorar a Deus. Há uma hora, há um momento que esse luto tem que acabar. Há pessoas que perderam alguém foi tirado, alguém talvez faleceu, aquela pessoa ainda está apegada num nível de dor intensa. Há uma dor de crescer, querido. Crescer dói, a dor do crescimento, a dor da maturidade, deixar alguns hábitos, deixar algumas coisas que a gente diz que é importante. Pastor, eu não consigo deixar isso. Maturidade. Algumas coisas precisam ser enfrentadas, entre elas a dor. Algum tipo de dor pode te parar. Você lembra de Saul? O rei Saul foi parado pelo quê? Pela dor. A dor de ouvir uma ofensa. E as mulheres cantavam: Davi é um guerreiro muito melhor que Saul. O rei Saul se ofende, aquela dor que nasceu nele paralisou ele. Agora Davi está em Ziclag, lembra? Davi volta para Ziclag, a sua cidade está queimada. Os homens estão amargurados, pegaram em pedras para lançar contra ele. O que ele faz naquele momento? Ele administra aquela dor consultando o Senhor. Aonde você vence a dor, querido? A sua dor que você carrega, você só vence consultando o Senhor. E naquele momento de dor, Davi consultando a Deus, Deus responde a ele: vai, recupera tudo que foi levado. Existe alguma dor em você que pode te parar. A dor de uma incerteza, você não teve paternidade, você não teve uma casa saudável, isso vai criando uma dor em você. A dor do abandono, a dor da rejeição, a dor do orgulho, porque o orgulho é um ego inflamado e ele vive doendo. Nós precisamos vencer essas dores. Diga assim: vencer a dor. A gente olha para Moisés e vê que ele está vencendo a dor. Ele vence essa dor que paralisa. O povo atravessa o mar, mas não conseguiu abandonar o quê? A dor. E a todo momento estão dizendo assim: olha, no Egito a gente tinha pelo menos o que comer. Mas eles esqueceram que era um lugar de dor. Diga assim: a dor pode se tornar um costume. Há pessoas que amplificam sua dor. Viveu algo no passado, um trauma, um sofrimento, um impacto de dor, e ela amplifica essa dor. Vai virar o quê? Um ciclo constante de dor. A pessoa vive constantemente sofrendo. Você olha para ela é o sofrimento em pessoa. Ela veste o sofrimento, ela é o sofrimento, é o irmão sofrimento. Dá uma olhada para o lado. Tem uns que são assim. É o sofrimento em pessoa. Pastor, eu nasci para sofrer. Não, você nasceu para vencer. O sofrimento é parte de um processo, mas ele tem um fim. Você está me ouvindo? Você vai gerar um ciclo constante de dor. Aonde nasce esse ciclo? Olha para mim. Na história que você conta. Há pessoas que contam constantemente uma mesma história. E não é que ela conta para o outro, ela conta para si. Ela começa a contar para ele mesmo: olha, me aconteceu isso, uau, como eu sofri lá. Meu Deus, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, aquilo ali me machucou, aquele trauma, aquele abuso, aquela tristeza. A pessoa conta uma mesma história. Avalie uma coisa: qual é o sentimento por trás da história? Essa história que você está contando para você mesmo, ela está gerando um ciclo de dor e sofrimento. Se você parar de contar essa história e começar a contar uma nova história, você está me ouvindo? Começa a contar uma nova história.
não de quem você foi, mas de quem você será, meu irmão. E esse ciclo de dor, ele vai te levar a um lugar que eu chamo, a minha dor me autoriza. Já viu gente assim? A minha dor me autoriza a te tratar mal, porque hoje eu estou com essa dor aguçada. Tem dias que é assim, né? Nossa dor está aguçada. Levantei mal hoje. Como é que diz? Dá pá virada. Hoje eu não estou muito bem. Por quê? Porque levantou pensando na dor. A dor de não ter, a dor de não poder, a dor de não dar certo. E a pessoa entra num sistema que é: a dor me autoriza. Diga assim: a dor me autoriza. A pessoa diz: a minha dor me autoriza, eu vou tratar as pessoas do jeito que eu quero. Tome cuidado. A minha dor me autoriza a ficar aqui deitado nesse quarto escuro. A minha dor me autoriza, hoje eu não vou na igreja, não estou bem. Imagina eu pregar aqui quando eu estou bem, se na maioria das vezes eu estou mal. Então tudo lascado. Hoje o pastor não vai estar mal. Vai aparecer quando aqui? Nunca mais. Você tem que aprender a estar bem no meio de coisas que não vão nada bem. Minha dor me autoriza. Eu não vou orar hoje, estou orando, não adianta nada. Vou orar de certo, eu não. Minha dor me autoriza. Minha dor me autoriza. Eu vou derramar a minha mágoa em alguém, uma descarga emocional. Olha para mim, irmão. Para de descarregar nos outros a tua mágoa. Para com isso. Tem gente que tem que encontrar um culpado e ele descarrega o peso emocional em alguém. Aí vai descontar sua dor no outro. Deus está falando com você, né? Tá bom esse culto? Diz aí para o irmão: vai ficar pior ainda, você não viu nada. Eu vim aqui para ouvir de vitória. Vai ouvir. E a vitória acontece nesse lugar da dor. Tem coisas que só nascem na dor. É na dor. É na dor que nasce um verdadeiro amigo. É na dor, na tribulação. Paulo diz: a tribulação produz perseverança. A perseverança produz esperança. Qual que é o nosso problema no meio da dor? A gente vai pensando em parar. A sua dor não resolve você parando. A sua dor, ela se resolve quando você escolhe caminhar em meio à dor. Parar no meu caminho, se movimentar. Quando é que a esperança nasce? A esperança não nasce no meio da dor, ela nasce quando você escolhe caminhar, e a esperança vai surgindo na sua vida. Esperança é o que mesmo? Esperança é fé no futuro. Não é agora, eu tenho fé no meu futuro. E porque tenho fé no meu futuro, Deus manda como se fosse uma corda de socorro e te tira de lá. É isso. Quando você lê a Bíblia, o que você está lendo? Um livro que fala sobre pessoas que enfrentaram a dor. Aí nós olhamos para a igreja hoje. Como é que está a igreja? Nossa, veio uma dorzinha já. Deus não me ama. Não, só pode. Joguei pedra na cruz. A crise, a luta, a provação, ela é importante. Ela é importante. Quando eu falo que só nasce no meio da dor, é porque de fato, meu irmão, tem coisa que só nasce nesses lugares. Moisés faz uma oração, sim ou não? Sim ou não? O que ele está praticando no meio da aprovação? Um hábito. Cuidado você, irmão, olha aqui, ó. No meio das dificuldades, você para de fazer o que deveria fazer. Sua disciplina no meio da dificuldade. O apóstolo Paulo está preso numa cadeia, e ele diz assim, ó: tragam meus livros. Mas está preso, o que ele quer? Crescer. No meio da sua dificuldade, você muda o que? Sua rotina. Cuidado. Sua dificuldade quer gerar em você uma rotina adoecedora. Como é que é uma rotina adoecedora? A pessoa já levanta, já veste aquela roupa de dor, ele até vai trabalhar, mas com aquele sentimento: nada dá certo. Até vou trabalhar, mas aquela atitude negativa, aquele jeito de ver as coisas, vai contaminar o que ele faz.
Aprenda uma coisa: no meio da dificuldade, você tem que ter uma disciplina espiritual. Pastor, mas é uma luta, o que eu faço? Você sabia que as orações mais poderosas são feitas em tempo de dificuldades? Diga assim: tempos de dificuldades geram orações poderosas. Sabe que as orações que Deus me respondeu, sabe onde eu fiz? No tempo de maior dificuldade da minha vida. Olha para mim, todas as orações mais poderosas que eu fiz foram em dias de dificuldade. Quando você está no meio de uma provação, a linguagem que vence a dificuldade é a oração. O que nós menos fazemos no tempo da luta? Eu vou orar para quê? Estou orando e eu acho que Deus está surdo. Eu nem vou para a igreja, irmão. Não vou. Eu estou mal, até com Deus. Nós precisamos entender que a oração é a linguagem que vence a dificuldade. Paulo e Silas estão dentro de uma prisão. Que dificuldade! O que eles fazem na prisão? À meia-noite, oram e louvam o nome do Senhor. No meio da tua provação, não abra mão de uma rotina de fé. Eu vou levantar, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou abrir a janela da minha vida e vou dizer: é um dia perfeito para milagre, sim, pelo amor de Deus. A oração do derrotado: ah, Deus, se você quiser fazer, Senhor, me mata. A oração de Jabes, o nome dele era dor, e ele levantou e disse: Deus, me abençoe. E Deus ouviu a oração de Jabes. Tem vezes que você só está orando, você não está bradando. Você tem que abrir a sua boca e bradar. Você sabe bradar? Deus não quer ouvir o teu gemido. Ai meu Deus. Deus quer ouvir o teu brado: eu estou aqui dizendo que eu vou vencer. Tem gente muito frágil, irmão. Uma oração fragilizada. Deus, você não está vendo? Deus não se move pelo teu sofrimento. Deus se move pela tua fé. Não é o teu sofrimento. A gente quer contar o sofrimento. Irmão, Deus está vendo. Sabe o que Ele quer ver no meio do sofrimento? A tua fé. A gana de atravessar esse momento dizendo: Deus, eu vou atravessar esse momento contigo. Eu sei que você está comigo. As orações que nós fazemos no meio da provação. Jesus, antes da maior provação, fez o quê? Orou. Ele orou e foi sincero. Ele disse: eu estou aqui, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que estava esperando por ele, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Se eu tiver que passar por isso, eu vou passar, e sei que você está comigo nesse momento. Nós estamos ensinando uma geração a não passar por dificuldade. Olhe para a história da sua família. Eu falava agora esses dias com alguns irmãos aqui. O pai veio com 14 anos, não sei de onde. O outro pai do outro veio lá com 15 anos. Eles atravessaram dificuldades. E nós estamos criando uma geração toda traumatizada, tentando dizer para eles: vocês não vão sofrer. Cada geração terá que passar por um nível de provação. E a cada novo nível de provação, um novo nível de aprovação do céu sobre você. Agora, acostume-se. Olhe para mim, o que você tem feito nos bons dias. Adora, canta, celebra. No tempo de dor, faça a mesma coisa. Cuidado com a sua rotina adoecedora. Cuidado que você escuta. Cuidado se você só quer dormir, só quer ficar parado, só quer ficar calado. Cuidado. Uma rotina saudável, mesmo no meio da batalha, manter uma boa disciplina. Você está aí, irmão? Pastor, mas eu vou passar por quê? Porque esse momento que você está passando vai se tornar uma experiência de vida e um grande testemunho. Depois que eles passaram o Mar Vermelho, o povo lá do outro lado dizia: quem é que são esses? Esse é aquele povo que atravessou uma dificuldade imensa. Eles tinham medo de Israel, porque Israel superou dificuldade. Há um povo que vai olhar para você e vai dizer: o que? Chegou esse aí vence, esse aí esquece. Esse aí chegou, pelo amor de Deus.
Chegou-se aí, que quando ela chega, ela vence. Quando ele chega, ele vence. Talvez essa maior batalha que você está passando agora vai se tornar uma plataforma que Deus vai lançar você. Eu vim te dizer, transforma esse momento em testemunho. Testemunho. As crianças passando, olhando aquela muralha de água, depois perguntando, papai e mamãe, o que é isso? Isso é Deus nos ajudando a atravessar a dificuldade. Se você está no meio de batalhas, ei, olha para mim, para você que tem batalhas intensas, Ele vai atravessar com você. E você viu que o egípcio disseram, meu Deus, e agora? Agora já era. Tentaram seguir os vencedores, e porque tentaram seguir quem vence, algum inimigo vai tentar te perseguir, e o Brasil está sendo perseguido, mas logo logo vai fechar esse paredão, meu irmão. E esse faraó vai ficar no meio, ele não vai avançar. Olha para mim, esse mar vai fechar, e esse inimigo vai ficar sepultado ali. Depende de quem está disposto a atravessar. Do lado de cá, medo, desconforto. Mas eu olho e digo, Deus está falando, então eu vou. E não foi no ato que abriu. Perceba que o processo foi se desenrolando. Talvez a tua batalha não é vencida num único momento, é um processo. E o segredo é não parar. Você está comigo? Transformar esse momento em um testemunho. Sabe, a gente olha para os homens da Bíblia, e José é um testemunho vivo. Lembra de José? Vendido pelos seus irmãos. Um tempo de dificuldade. Diga assim comigo, o propósito vence toda dificuldade. O que me mantém num dia difícil? O propósito. Eu lembro do propósito. O Senhor falou, o Senhor disse, o Senhor me deu uma palavra. Toda luta que você atravessa com uma palavra, a palavra que você tem te sustenta. Qual que é o problema no meio de uma batalha? Não ter uma palavra. Por que o diabo tem raiva de profeta? Que no meio de uma batalha, quem dá uma palavra para você é a voz profética. Se se cala a voz profética, você atravessa as lutas sem uma palavra. Quando você estiver no meio de uma batalha, vai para a Bíblia, vai para a palavra, e ali Deus vai te dar uma chave para atravessar aquele momento. Deus sempre falou comigo em momentos difíceis com palavras. Palavras que foram chaves, foram rema para a minha vida. Palavras que se tornaram uma ponte para onde eu tinha que ir. No meio de uma batalha, José, ele entendeu uma coisa: tudo que me aconteceu, ele vai dizer isso, tudo que vocês me fizeram, todo mal que me causaram, Deus fez o quê? Transformou em bênção. Tudo que está acontecendo com você está dentro de um tempo eterno, e Deus está pegando toda essa batalha e transformando. Cuidado, logo logo isso vai atingir você. Um nível de bênção tão poderosa que vai te levantar, te tirar daquele poço, te jogar lá naquele lugar que Deus quer você. José disse, foi para isso que o Senhor me trouxe até aqui, para preservar vidas. O que você está passando agora é para que você preserve vidas, é para que você testemunhe. E José está ali diante dos seus irmãos, que traíram, que venderam, que invejaram ele. Ele retribui na mesma moeda. Cuidado para a dificuldade não te tornar uma pessoa difícil. Olha para mim, não seja uma pessoa difícil. Tem gente que é difícil, irmão. É difícil de conviver, difícil de conversar, difícil de tratar. Há pessoas que no meio da dificuldade se tornam difíceis. José, no meio da dificuldade, se tornou ainda mais amoroso. Olhou para os seus irmãos, os perdoou e os abençoou. Tudo mal, toda a dificuldade que eu atravessei me trouxe até aqui. Escuta o que eu estou te dizendo. No meio dessa dificuldade, fique no propósito. Guarda aquela palavra que o Senhor te deu. Você está aí, irmão? Vamos começar a aterrissar. Olhe bem, é interessante essa busca, essa mudança, essa linguagem. Eu acho interessante porque José poderia ter dito tudo. Acho que se fosse eu diria tudo. Vou abrir meu coração para você. Se fosse eu diria, peraí, vocês são meus irmãos. Vocês tentaram me matar. Peraí, senta aqui agora. Eu faria isso. Ainda bem que eu não sou José.
Não, peraí, vocês estão aqui agora, pagando de bom moço, vocês tentaram me matar. Olha isso. É interessante a linguagem no meio da dificuldade. Diga assim, a linguagem no meio da dificuldade. Como que você fala quando você não tem dinheiro? Quando nós passamos por uma dificuldade financeira, o que corta, o que nós não damos? Glória a Deus. Muitos de nós não adoram no meio de uma crise financeira. Muitos de nós não conseguem entregar numa crise financeira. Jesus, no meio de uma crise, tem uma multidão para alimentar, ele entrega o que ele tem: 5 pão, 2 peixes. No meio de uma crise financeira, Deus levanta José. É um administra o que mesmo? Você administra bem a dor? Deus só pode te levantar como um grande administrador se você conseguir enfrentar as dores. José tem uma linguagem de amor, até mesmo com quem machucou ele. Ele tem uma linguagem de perdão. Muitas provações, escuta, muitas provações te seguram porque você não perdoa. Muitas batalhas te visitam porque você escolhe não perdoar. A linguagem no meio da dificuldade. Se a oração, olha para mim, se a oração é a linguagem que vence a dificuldade, qual é a linguagem que me faz perder no meio da dificuldade? Murmuração. Diga assim, a murmuração. Irmão, no meio da dificuldade nós murmuramos. Eu era muito murmurador. Eu era religioso, irmão. Todo religioso é murmurador. Murmurar não é reclamar. Murmurar não é só reclamar. Murmuração é a linguagem do inferno. Murmuração é a linguagem do Egito. Quando você murmura, reclama, você volta para o mesmo lugar, patinando sempre. Murmurar, querido, é a linguagem que ativa o inferno. Quando eles murmuravam, eles traziam a feitiçaria do Egito. Diga assim, viver sobre o efeito de um encantamento. Tem gente que murmura, ele vive sobre o efeito de um encantamento. Sabe o que é isso? Encantamento? Cego. A pessoa fica cega, não vê nada, não entendo que vou sair dessa dificuldade, não tem visão para sair dali. O encantamento faz a pessoa achar que ela nasceu para só sofrer, sofrimento sobre sofrimento. Então a murmuração, ela é perigosa, porque a gente culpa pessoas, a gente transfere responsabilidade para os outros. A murmuração, pastor, mas por que essa murmuração é tão perigosa? Porque a murmuração faz uma coisa. Diga, pessoas que murmuram ativam confusão. Toda vez que você murmura, você está ativando confusão. Por exemplo, quando você está murmurando, tem uma coisa que acontece no seu cérebro. Pastor, que tem a ver a murmuração com o meu cérebro? Tudo. Quando você murmura, na hora da murmuração, há algo acontecendo com você. Você ativa naquele exato momento um novo nível de cortisol, aquele hormônio do estresse. Sabe você que é estressadinho? Tem gente que é assim, né? Chega, tá se mordendo. Tá falando para mim, calma, tá amarrado. Tem gente que é nervoso e diz assim, eu tenho que ser assim, meu pai era assim. Eu venho de uma casa que é assim, sou palmeirense, faca na bota, sou da Restinga. Calma, irmão. Cuida. Você talvez herdou uma linguagem de murmuração. A murmuração vai ativar o cortisol, e o cortisol faz uma coisa com sua mente, te faz esquecer. Olha para mim. O que nós fazemos no meio da provação? Esquecemos. No meio de uma luta nós esquecemos quem nós somos, quem é o nosso Deus. No meio de uma provação, se você continuar murmurando, você vai esquecer as palavras que você recebeu, os dons que Ele te deu. Irmão, cuidado, no meio da provação você não sabe o que fazer, porque a murmuração ativa confusão. Diga assim, confusão mental. Há pessoas que vivem sobre o efeito de uma confusão mental, estão confusos,
Não sei se eu fico, não sei se eu saio, não sei se eu vou para frente, se eu vou para trás. Confusos. Gente confusa anda em círculos. Existe uma confusão dentro de algumas pessoas por conta da murmuração. A murmuração me faz esquecer. A gente esquece quem é Deus. A gente só lembra da luta. A Lamentações 3:21 vai dizer o quê? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No meio de uma luta, não esqueça quem é Deus. Deus é maior do que essa provação que você está passando. Maior. Pastor, mas é que a palavra que Ele me deu parece que não faz sentido. Calma, depois de atravessar vai fazer todo sentido. Dentro de um tempo de murmuração, e quem aqui nunca murmurou, irmão? Ah, meu Deus, essa casa, que casa terrível. Esse carro, oh meu Deus, que carro, olha, carro terrível. Se pudesse botar fogo nesse carro. Que casamento terrível. Ai, que marido terrível. Bem assim. Ai, que esposa terrível. Tudo terrível. Só murmura. Quanto mais murmura, mais confunde. E a confusão se instala na vida dessa pessoa. E com essa confusão vem o quê? Pensamentos negativos. Vai dar tudo errado. Estou vendo, vai acabar em nada isso aí. Estou sentindo. Meu Deus, olha, não vai dar certo. Começa uma onda de pensamentos negativos. No meio de uma provação, irmão, no meio desse processo, cuidado com o que você fala. Cuidado com suas palavras. Pastor, o que eu faço então? Lembra. No meio de uma luta, lembra. Lembra o que você leu na palavra, lembra o que foi pregado. O diabo quer que você esqueça, e você tem que lembrar. Diga assim, lembrar. No meio da provação. Pastor, como é que eu lembro? Josué 4, não vamos ter tempo de ler. Josué capítulo 4 vai dizer que nós temos que colocar alguns marcos espirituais. Diga assim, um marco espiritual. Deus disse para o povo, gente, atravessem o Jordão, o mar vai se abrir, o rio Jordão vai abrir. Quando o Jordão se abrir, peguem pedras, façam uma coluna de pedras, e essas pedras serão como um marco espiritual. O que é um marco espiritual? É um momento onde Deus te visita. É um momento onde Deus vai ao teu encontro. E um marco espiritual, ele vai justamente marcar um tempo de transição, um tempo de direcionamento, um tempo de mudança. Qual é um marco espiritual da sua vida? Aprenda a discernir um marco espiritual. Na sua última batalha, Deus te visitou, Ele te deu graça. O que Ele te deu ali? Um marco espiritual. Deus me deu vários marcos espirituais. Ele disse, marca esse tempo. Nunca esqueça como eu te visitei aqui. Não esqueça o que eu falei, não esqueça o que eu te entreguei. Nós temos que discernir esses momentos que Deus nos visita. Por exemplo, se você tiver uma decisão para tomar, a melhor forma é você voltar para um marco espiritual. Eu tenho uma decisão que eu preciso avançar. Onde é que eu vou? Eu vou visitar um momento onde Deus me deu uma palavra, onde eu vivi um momento ímpar com Deus, onde eu pude viver uma experiência profunda. Aquela experiência profunda não morreu. O milagre que você viveu no passado, ele se tornou uma coluna. É como se fosse uma base para novos milagres para você. Diga assim, não esquecer o que Deus já fez. Deus já fez algo por você. Quantos aqui Deus fez coisas maravilhosas, coisas grandiosas? Pastor, já vivi uma luta dessa e Deus me livrou. Eu estava para morrer e Deus me ressuscitou. Eu já vivi isso, irmão. E sabe o que eu faço no meio de uma provação? Eu relembro cada marco espiritual. Lá o Senhor fez assim, lá naquela época o Senhor fez assim, lá o Senhor me visitou daquele jeito, lá eu estava assim. Irmão, os marcos espirituais, para que no meio de uma batalha você não esqueça, para que no meio de uma provação você não esqueça quem você é. Dentro de um tempo de batalha, de luta, a porta de entrada, irmão, é uma fornalha. Lembra dos amigos de Daniel, lembra? Os amigos de Daniel, eles foram levados, lançados numa fornalha de fogo ardente.
uma provação. Eles estavam em pecado? Oi? Foram jogados por pecado? Foram jogados ali por quê? Porque havia uma promoção do outro lado. Havia uma promoção do outro lado. Então talvez você está numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Quantas vezes? 7 por quê? Porque não 8, porque não 9? Porque 7 é o número da bênção, 7 é o número da plenitude, 7 é o número de Deus. Quando a tua batalha se intensificar ainda mais, é porque maior é essa conquista que tem do outro lado. Jogados na fornalha, e a fornalha é para te refinar, é para te moldar, mas a fornalha também pode te endurecer. Há pessoas que no tempo da luta se endurecem, não pedem ajuda. Pedir ajuda é um poder, querido. Eles entraram na fornalha pedindo ajuda, e a ajuda veio ou não veio? O quarto homem apareceu na fornalha. Quando é que Deus aparece? Quando é que Deus surge na tua história? Naquele momento de maior dificuldade. Deus diz: eu estou aqui com você. E diz o texto: nenhum fio de cabelo foi queimado, nem cheiro de fumaça na sua roupa. E quando saíram da fornalha, o rei mandou dizer: pode levantar esses homens, eles serão governantes sobre essa terra. Talvez agora essa tua crise é como diz a palavra, crise, da palavra crisálido. O que é o crisálido? É aquele casulo da borboleta. Ela entra uma lagarta, e uma lagarta é bonita, né, irmão? Misericórdia. Entra uma lagarta se arrastando no crisálido. Ela vai para dentro daquele casulo, passa por um processo de metamorfose, e quando sai da crise, sai como? Totalmente diferente. Você vai entrar nesse tempo, mas quando sair, vai sair totalmente diferente. Mas se você tentar romper o casulo, sabe o que acontece? Essa borboleta, ela pode ter asa e não voar. Se você romper o crisálido, ela rompe uma membrana nas asas. É bonita, mas não voa. Há processo que você vai passar, que ninguém vai poder impedir você de passar. Mas depois de passar, há uma natureza transformada em você, que será ativada. Escuta o que eu estou te dizendo: esse casulo vai explodir, você vai sair dele, você vai sair com uma natureza totalmente transformada. Agora tudo começa nessa fornalha. Pastor, eu estou numa fornalha dessa. É uma fornalha financeira, é uma fornalha emocional, pastor. O que eu faço? Entre com a certeza que Deus está com você ali. Agora não se endureça no meio dessa batalha. Há pessoas que são maleáveis. O que Deus quer com você aqui? Gerar humildade. No meio da provação, Deus vai gerando caráter. E Deus desenvolve o caráter segundo a sua missão. No meio desse teste, no meio dessa provação, no meio dessa dor, teu caráter está sendo testado. Seu caráter como homem, seu caráter como mulher. O caráter, ele é decidido pela decisão. Você decide, e a decisão mostra o seu caráter. No meio de uma batalha, decisões sábias, a decisão certa. E você olha para esse momento, que não é um momento fácil. Diga assim comigo: a dor revela. Dentro da fornalha não era um momento fácil, era um momento de pressão. Mas aquele momento de tensão e de pressão revelou Deus com eles. O Deus que estava fora também estava dentro. O Deus que estava dentro depois saiu com eles daquele lugar. Então não perca Deus no meio dessa batalha. E aprenda uma coisa, irmão: no meio dessa provação, o maior poder é revelar sua fraqueza. Quando você pega uma terra para arar, já viu? Tem uma terra para arar. Antigamente você passava, hoje não tem mais, hoje são máquinas, né? Antigamente era um grande pedaço de madeira com ferros, com pregos compridos. Aquele instrumento agrícola se chamava tribulum. Tribulum, da onde vem a palavra tribulação. Passava-se o arado, o tribulum, cortava-se a terra. Toda vez que a terra é cortada, revela o quê? O que a terra revela depois de cortada? Fraqueza. E aí o fruto começa antes do arado ou depois do arado? O fruto aparece antes ou depois? Depois que passar essa tribulação, vai começar a aparecer teu fruto. Você não pegou nada. Depois que passar, irmão,
Não é antes, não é durante. Depois que passa o arado, o fruto começa a aparecer. Então que passe logo esse arado, porque nós queremos produzir mais frutos. E tem fruto que só nasce aonde? Na dor. O ramo que dá fruto, ele limpa, ele poda para que dê mais fruto. Dor, querido, é como você experimenta a dor. É como você passa por essa experiência, esse batismo. Nosso time pode subir. Mateus 12, 20. Será que Deus se importa com o meu sofrimento? Já fez essa pergunta para você? Eu já fiz várias vezes. Eu quase perdi minha esposa e minha filha. Eu perguntava: será que Deus está vendo isso? Será que Deus está percebendo o que eu estou fazendo? Já orei por tanta gente enferma, por que Ele não está curando minha esposa e minha filha? Já vi morto ressuscitar, paralítico andar, cego ver. O que está acontecendo? Nada. É só uma provação. Ele está provando a tua ação. Será que Deus se importa com a tua dor? Não se mexa, não se mova. Olha para o texto, Mateus 12, 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. Aqui está a resposta para você que pergunta: será que Deus se importa com a minha dor? Não esmagará a cana quebrada. A cana quebrada era quando uma cana se dividia em duas. Ela perdia o seu potencial de produzir. O que o Senhor está dizendo aqui é o que o profeta Isaías, se você for ler Isaías, ele vai dizer, ele vai liberar esse texto. Deus dizendo: no momento da tua dor, no momento que você não pode mais produzir nada, eu te restauro. Eu não vou esmagar a cana quebrada, eu vou reparar, eu vou curar, para que você produza o que nunca produziu. É Deus dizendo para nós: eu te aceito mesmo quebrado. É Deus dizendo: eu te aceito mesmo com essa dificuldade. A cana quebrada, a cana partida, incapaz de produzir. É Ele dizendo: eu quero te restaurar. Eu quero pegar você nesse processo difícil. Já passou por um processo assim, irmão, que você não tem nada de bom para dar? Alguns vêm ministrar e dizem assim: eu não posso ministrar hoje eu estou mal. Hoje eu não estou muito bem. Hoje eu não estou bem para ir na igreja, eu não estou bem para servir no Connect, hoje eu não estou muito bem para ir no Forte House. Nesses dias que você está quebrado, Ele está te dizendo: eu não vou destruir você, eu vou restaurar você. Você é uma cana quebrada que Ele vai restaurar. Você é uma cana partida que Ele vai juntar os pedaços, conectar e dizer: você vai produzir como nunca produziu. Está me ouvindo? Depois que esse arado passar, porque está passando, está rasgando, está mostrando tua vulnerabilidade. Depois que esse grande arado passar, vai haver um fruto que você vai gerar que nunca gerou na história. Olha para mim, enfrenta as tuas batalhas, acredita nisso, Deus está com você. O Brasil está sendo batizado no mar. O maior tempo de dificuldade, a palavra diz: quando o ímpio governa, o povo sofre. E nós vivemos assim hoje. Pastor, quando isso vai passar? Isso não vai passar. Nós vamos ter que enfrentar isso. Nós vamos atravessar isso. Talvez isso não passe, é nós que vamos passar adiante. O Brasil vai passar adiante, cortando esse mar vermelho, para chegar nesse lugar prometido por Deus. Agora não se iluda, você que está aqui hoje. Haverão muitas dificuldades, mas Ele está te dizendo: eu não esmagarei. Líderes que estão aqui, todo mundo, quando você vê alguém sofrendo, não esmaga, restaura. Alguém em sofrimento, você tem que ter empatia. Empatia não é sofrer a dor da pessoa. Empatia é se colocar do lado de alguém que sofre. Empatia é ouvir alguém. Não é dizer assim: você está assim porque você merece. Não. Talvez só seja uma cana quebrada que o Senhor vai restaurar. Eu vim chamar você para restaurar as canas quebradas. Vamos restaurar as canas quebradas esses dias. Talvez você é uma cana quebrada, partido pela dor, partido pela situação difícil. E o Senhor está mandando te dizer: eu não esmagarei a cana quebrada.
eu restaurarei a cana quebrada. Eu não vou apagar o pavio que fumega. O pavio é o que? A pessoa teve muito fogo, mas hoje é só um pavio, pouca intensidade. Um dia orou, hoje não ora mais. Um dia ele tinha um sonho de curar enfermos, de expulsar demônios e ser alguém grande no reino, mas hoje não tem mais isso. É para você que quase não tem fogo. Ele está dizendo: eu não vou apagar, eu vou aumentar a tua chama, eu vou aumentar a tua intensidade. Tem alguém aqui? Você que estava meio apagado, ele está dizendo: eu vou aumentar. Eu não vou esmagar a cana quebrada, nem vou apagar o pavio que fumega. Chegou o tempo de você ter esse fogo de Deus. Se eu for para a fornalha, coitada da fornalha, porque o maior fogo está em mim. O fogo da paixão, o fogo da fé, o fogo da submissão. Ele não vai apagar, ele vai aumentar o fogo. Como é que se aumenta o fogo mesmo? E ele soprou a noite toda, e o vento de Deus abriu o mar. O diabo achou que ele ia jogar um vento contra você para te desalinhar, mas Deus também está soprando um bom vento sobre você. Esse vento vai abrir esse caminho para você. Pastor, o que eu faço agora? O que Moisés fez? Duvidou? Se submeteu. Pega isso aqui. Aqui terminamos. A tua submissão durante um tempo de dificuldade, a tua submissão a Deus agora, nesse tempo difícil, vai determinar a tua nova fase. Está me ouvindo? É a sua submissão agora. Não é questionar, não é duvidar, é crer. Se submeter a Deus e dizer: se o Senhor está me dando essa batalha para enfrentar, eu vou fazer como o apóstolo Paulo disse: sofre comigo como bom soldado de Cristo. Como é que um soldado sofre, irmão? Ele não sofre assim à míngua. Ele levanta a sua cabeça, enfrenta o que tem que enfrentar. Ele olha no olho do inimigo, ele não retrocede, ele avança. Aprenda a atravessar esse sofrimento. Pastor, eu estava querendo escapar. Não, se submeta. Acredita, depois que o arado passar, um novo fruto vai aparecer. Fique em pé nessa noite, vamos orar. Eu quero que você que está aqui, se você está como uma cana quebrada, se você está como um pavio com pouco fogo, eu queria que você orasse a Ele.